fazer a leitura, meus irmãos. Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a sua excelência, conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, Pai Celestial, em Cristo oramos, pedimos perdão de qualquer pecado de nossa alma neste momento, pelo sangue do Seu Filho, e clamamos por iluminação do Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui desejosos de ouvir a Sua voz, de entender esse salmo tão maravilhoso, e que o nosso coração se abra, Senhor, para receber a Tua palavra com fé, com reverência, com humildade, para obedecer. Pedimos tudo isso em Jesus, na graça do Espírito, em honra ao Teu nome tão santo, Senhor, e para o nosso bem, para a Tua glória em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, depois de vários anos, agora até estou pensando aqui se foi em 2016 ou 2017, estou aqui confuso sobre exatamente qual foi o ano, mas são vários anos que nós estamos estudando, meditando o livro de Salmos, quase toda semana nesse período. Paramos devido à pandemia e outras, essa dificuldade da pandemia nos atrapalhou bastante, mas antes da pandemia foi uma sequência, toda semana nós estávamos estudando, estivemos estudando os Salmos e retornamos, né? Depois de todo esse problema que a humanidade está enfrentando. E hoje, pela misericórdia de Deus, chegamos no último salmo. Isso é uma misericórdia, né? São 150 salmos. Nem todos estão na internet, tem alguns que infelizmente perderam a exposição, mas depois nós vamos, com a graça de Deus, recolocar, um meio de repor, né? Mas a grande maioria dos salmos estão lá na internet, expostos, em meditação, em reflexão na palavra do Senhor. Mas hoje nós completamos, né? Não quer dizer que eu não vou voltar mais aos salmos. De vez em quando vamos voltar aos salmos. Vamos continuar essa nossa caminhada aos salmos, porque os salmos nunca podem ser abandonados. Eles são preciosos demais, né? Para a nossa contínua reflexão. É o livro de oração do povo de Deus. Agora, neste último salmo, irmãos, eu tenho destacado sempre nas últimas exposições que os últimos salmos, e esse último salmo é um salmo de louvor. Nós temos acompanhado isso desde o último salmo de Davi, com um salmo mencionado, né, nas Escrituras, no Saltério, que é o Salmo 145, como um salmo de louvor. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, Salmo 145. E a partir daí, os outros salmos, 5 salmos, eles não são mencionados como Salmo de Davi, o que não significa que esteja descartada a autoria de Davi, pelo menos algum desses salmos. Mas o último salmo, dito como Salmo de Davi, um salmo de louvor, e os últimos salmos das Escrituras, salmos de louvor. E eu estava estudando esses dias, essa semana, e um bom comentarista bíblico, ele destacou um outro detalhe, né, que eu achei bem interessante também. O livro de Salmos ele é dividido em 5 livros, são 5 livros de Salmos, na verdade, que perfaz o saltério completo. E cada um desses 5 livros, ao finalizar, finaliza com um salmo de louvor. Então é muito interessante nós observarmos isso, como a palavra de Deus ela encerra o livro de orações do povo de Deus, o livro de
o inário do povo de Deus, né? Inspirado, que é para nós cantarmos esses salmos até a volta de Jesus, tanto no tempo do Antigo Testamento como no Novo Testamento, deve-se cantar esses salmos. Eles também que expressam todos os sentimentos, eu já falei isso desde a primeira exposição lá do Salmo 1, eles que expressam os sentimentos do povo de Deus, que as pessoas que têm fé, que temem a Deus podem passar. É muito interessante, significa muito, é muito significativo que os salmos eles encerrem com louvor, significando, meus irmãos, que o principal objetivo, o principal propósito da vida do ser humano e na verdade de toda a criação é louvar a Deus, é viver para o louvor e para a honra de Deus, e que o prazer está nisso. Essa questão dos estados da alma, que às vezes se está triste, se está angustiado, temeroso, mas a alegria está no Senhor. E o louvor, a adoração a Deus é a expressão dessa alegria. Nós vimos semana passada no Salmo 149. O Salmo 149, vamos dar uma olhadinha aí rapidinho, irmãos. Como ele fala de alegria. No verso 2 do Salmo 149 diz: alegre-se Israel naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Lá no versículo 5 diz assim: exultem os santos na glória, alegre-se nas suas camas. Então a expressão, quando a pessoa está alegre no Senhor, ela louva o Senhor. O louvor é a expressão, podemos dizer até assim, natural da alegria no Senhor. Então, quando você contempla o Senhor, contempla as suas obras, você se alegra nele, você acalenta o seu coração, fica em paz porque ele está cuidando de você, e você imediatamente é levado a adorar e a glorificar a Deus em alegria. Você faz isso, então é natural. Então, meus irmãos, vamos colocar assim, o estado mais apropriado do cristão, o estado da alma mais apropriado do cristão é a alegria. A tristeza não é apropriada. Nós ficamos tristes, nós ficamos às vezes temerosos, mas essas coisas, elas têm sempre um elemento de pecado. Porque nós somos imperfeitos, nós passamos por essas situações, mas o estado apropriado no cristão é um estado de paz, de confiança, de alegria, e isso se expressa nos salmos de louvor, de adoração a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Eu estou enfatizando isso no final dessas exposições. Eu estou até planejando fazer um livro, escrever essas exposições dos últimos salmos e formar um livro sobre louvor para ficar registrado, né? Esse é um dos projetos. Tem muito projeto de livro, né? Mas esse é um projeto também que eu estou fazendo agora, executando um projeto e logo em seguida fazer esse. Porque é muito importante, meus irmãos, nós estarmos aqui pensando sobre essa importância do louvor. E outra coisa que nós temos que observar: cada um desses salmos, ele apresenta uma faceta do louvor. Diz respeito, explica melhor a natureza do louvor e como nós devemos louvar a Deus. Então eles são muito ricos. Então você pega, por exemplo, o Salmo 148, todos têm que louvar o Senhor, né? Toda a criação louve ao Senhor. Está até aqui no título da minha Bíblia: toda a criação deve louvar o Senhor. No Salmo 149, nós temos o centro do Salmo, é o versículo 6, que diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Então, com a garganta, com os lábios eu louvo, e nas mãos eu tenho a espada. Eu expliquei semana passada que na medida que nós vamos louvando, nós vamos guerreando. Só que a nossa guerra não é contra os homens, a nossa guerra é espiritual. Então nós estamos louvando e militando e guerreando até o final da nossa jornada. A nossa peregrinação é uma batalha contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, não contra as pessoas, não contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais das trevas, como Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes deste mundo tenebroso. Então nós observamos que cada salmo ele apresenta uma faceta do louvor.
Eu queria aproveitar, meus irmãos, para fazer uma pergunta para vocês. Como está a sua leitura da Bíblia? Você percebe que a Bíblia é tão rica que nós não podemos passar um dia sem ler, sem meditar nela, porque Deus deixou esse livro para nós, a sua palavra, para nos orientar. E veja quanta riqueza tem aqui só nesses últimos salmos. E como é importante nós estarmos sempre meditando na palavra de Deus. Mas, continuando esse pensamento, o salmo de hoje, ele encerra, o Espírito Santo colocou aqui este salmo, e nós vamos perceber que como ele tinha mesmo que ficar por último, porque ele é um louvor, ele apresenta a questão da abrangência do louvor em todos os sentidos, no sentido de onde deve vir o louvor, de que local, no sentido, meus irmãos, do porquê desse louvor, por qual motivo nós devemos louvar a Ele, no sentido de que com que nós devemos louvá-lo e no sentido de quem deve louvá-lo. Na verdade, esses são os temas desse pequenino Salmo 150 e por isso ele é tão abrangente, por isso podemos crer que o Espírito Santo colocou aqui por último, porque ele abarca realmente toda a questão do louvor, colocando tudo, colocando o louvor no sentido de totalidade, de que realmente isso vai acontecer nos últimos tempos. Irmãos, o que é o pecado? O pecado ele é antinatural, no sentido de que Deus criou o mundo para honrar a Ele, para que o mundo expresse a sua glória. Por isso que o pecado é uma anomalia. O pecado é alguma coisa que está ali em total desarmonia com a criação e com o que Deus fez, e por isso será extirpado, e por isso os pecadores serão condenados, e por isso que o pecado será retirado da criação. Quando nós pegamos ali Apocalipse, os últimos capítulos de Apocalipse, nós vamos ver que ali não há pecado, ali não entra pecado, e ali só está Deus reinando com seu povo. Então vai chegar um momento, nós podemos ter certeza que a injustiça que nós vemos, que a maldade que nós vemos, que todas as formas de pecado que nós enxergamos nesse mundo e que nós sentimos dentro de nós mesmos, isso vai acontecer conosco, cristãos. O que é que o Espírito Santo está fazendo em nós? Tem uma expressão bíblica que diz que nós temos que mortificar o pecado. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está matando o pecado dentro de nós. Esse é o processo da santificação. E o Espírito Santo também está purificando o mundo do pecado, na medida que o reino de Deus cresce através da igreja. E vai chegar o tempo que Jesus vai voltar e que o pecado será retirado, porque o pecado é algo inapropriado, não é natural, não é normal. Nós vemos no mundo de pecado, nós pensamos assim, pecado é normal, o mundo é assim mesmo. Não é assim mesmo não. Esse aqui não é o mundo que Deus planejou. Isso aqui não está certo, isso aqui vai acabar, isso aqui está destinado ao fogo, à destruição. A vinda de Cristo vai destruir esse mundo mal e vai surgir, vai ser restaurado para um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça. Todos devem louvar, de todos os lugares, de todas as formas e, meus irmãos, com todo o seu ser. Então, este Salmo 150, ele vai realmente fechar apresentando isso a nós. E nós devemos aplicar hoje a nossa vida com reverência, com meditação, pensando realmente nesses assuntos. Então, irmãos, o Salmo se divide exatamente nesses pontos. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Nós podemos colocar a primeira divisão do Salmo, ele responde onde se deve louvar. Versículo 1. Onde se deve louvar é o assunto da primeira parte do Salmo, verso 1. Por que se deve louvar? Verso 2. Com que se deve louvar? Verso 3 ao 5. E finalmente, quem deve louvar? Verso 6. Então vou repetir. Onde louvar? Verso 1. Por que louvar? Verso 2. Com que louvar? Versos 3 ao 5. Quem deve louvar? Verso 6. Esse é o ensino do Salmo. Percebe a abrangência? Percebe que exatamente ele tem que ser o último mesmo, porque ele vai abranger, ele vai
dizer assim, tudo tem que louvar, em todos os lugares. Oi? O 6 é quem deve louvar. Tá? Então, repetindo aqui, onde louvar, por que louvar, com que louvar e quem deve louvar. Vamos então, meus irmãos, entrar no Salmo. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo, que é a primeira parte que eu falei aos irmãos. Onde louvar? Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Aqui está, onde louvar. Louvai ao Senhor, o chamado do Salmo, como é o chamado de todos os salmos, os últimos salmos de louvor, e na verdade outros salmos de louvor que estão nas Escrituras, e todos os salmos estão nos chamando sempre a isso, é louvai ao Senhor. Esse é o chamado e essa é a exortação da palavra do Senhor. Louvai ao Senhor. Agora, louvai a Deus aonde? Louvai-o primeiro no seu santuário. Depois, louvai-o no firmamento do seu poder. Santuário, muito provavelmente se refere ao templo de Jerusalém. E o templo, meus irmãos, então, é realmente aquele local apropriado para o louvor, foi feito por isso, foi feito para isso, foi feito para o culto. Então, o templo no Antigo Testamento, ele era o símbolo da presença de Deus e o símbolo do louvor. Como é que nós chamamos a reunião do povo de Deus? O povo de Deus vai fazer uma reunião social. Eles vão lá para conversar uns com os outros meramente, para trocar ideias e se relacionarem, como todo mundo precisa disso, né? Ter amigos e conversar e assim por diante. Mas é para isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos para fazer um lazer, para nos divertir? Não. A reunião não é uma reunião de clube, não é para nós melhorarmos, termos uma relação social com as outras pessoas, nem para nós nos divertirmos juntos, mas o objetivo da reunião primordial, e vocês devem lembrar, né? Acrescenta aqui, o dia do Senhor é um dia de quê? De culto, é um dia de louvor, e aquele templo de Jerusalém, ele não foi feito, meus irmãos, para que as pessoas chegassem ali e fizessem outra coisa qualquer, a não ser o louvor. Ele foi feito para o louvor, ele foi feito para o culto, ele foi feito para os sacrifícios, ele foi feito para que Deus seja glorificado, seja louvado. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar para a mulher samaritana, e nós já estudamos isso aqui, que o templo tinha chegado ao fim, que na verdade o templo, aquele local ali, feito para o culto, que simbolizava a presença de Deus e era para o povo estar lá cultuando a Deus, não seria eterno, não ficaria ali continuamente, mas ele era simbólico. Ele apontava, na verdade, meus irmãos, para a grande obra do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo diz, não é mais em Jerusalém, não é mais em Gerizim, que os samaritanos queriam dizer que não era Jerusalém o local para adoração. O templo realmente era em Jerusalém, e tinha esse debate entre os samaritanos e os judeus, mas Jesus vai dizer, não é nenhum lugar desse, porque está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração do Novo Testamento acaba templo, não tem templo, não tem mais lugar sagrado, porque no Antigo Testamento tudo era simbólico. Tinha templo, tinha sacrifício, tinha sacerdote, tinham levitas, tinha um estado, tinha uma nação, terra, um povo, tudo era físico, tinha descendência física, tudo era físico, porque tudo era simbólico, mas tudo, o Novo Testamento vai dizer, é apenas sombra da realidade. Então, eu tenho a minha sombra, você tem a sua sombra, mas a sombra não importa, importa somos nós, importa é o nosso corpo. Cristo é o corpo, Cristo veio trazer a realidade espiritual, tudo aquilo apontava para a igreja, para Cristo e para a sua igreja, no sentido espiritual. A glória da antiga aliança apontava para a glória da nova aliança.
A antiga aliança era transitória, iria se encerrar. A nova aliança é eterna, porque a aliança que Cristo Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, para ser o sumo sacerdote simbolizado lá no Antigo Testamento, para ser o cordeiro simbolizado no Antigo Testamento e para nos fazer sacerdócio e para fazer de nós, a sua igreja, o templo do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, a adoração verdadeira é espiritual, e a adoração verdadeira, o louvor verdadeiro se acontece no contexto da igreja, do povo de Deus, dos cristãos genuínos. É ali que está a adoração, o louvor, no povo de Deus. Onde se deve louvar? Onde o povo de Deus está. Onde o povo de Deus se reúne. Onde o povo de Deus tem a sua comunhão espiritual. Na verdade, essa adoração está em nós, que somos regenerados, que temos o Espírito Santo, que amamos ao Senhor. E ela acontece como culto público, quando nós nos reunimos aqui no domingo. Veja a importância do culto, veja a importância das reuniões, reuniões da manhã, reuniões da noite. Louvem ao Senhor junto com o povo de Deus, no santuário. É ali que deve ser o local de louvor, o local apropriado, mas não só lá. O Salmo, na segunda parte do verso 1, diz: louvai-o no firmamento do seu poder. Firmamento é céu. Firmamento de respeito, então, podemos entender a morada de Deus. Vocês lembram do Salmo 148? Vamos ler alguns versículos do Salmo 148. O primeiro versículo diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, desde os céus, nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Eu falei quando eu preguei aqui naquele dia, até o mais alto, porque ele diz no versículo 4, louvai o céu dos céus. Então, isso tudo aponta para a morada de Deus e para a presença dos anjos que estão ali diante do Senhor, que não pecaram, que não caíram como nós, mas que Isaías teve aquela visão deles no capítulo 6, nunca devemos esquecer, isso é muito importante na Bíblia, a visão de Isaías no capítulo 6, em que ele viu o Senhor, e ele viu os anjos em volta do Senhor, e os anjos diziam com toda a reverência, eles que são seres santos, eles que nunca pecaram, mas eles se quebrantam, se dobram, se humilham diante do Santo, Santo, Santo. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Irmãos, há louvor no céu há louvor perfeito. Os anjos louvam o Senhor, os santos que estão lá, acrescentando aqui, louvam o Senhor, estão na presença do Senhor, aqueles que ainda vão ressuscitar, mas que já estão na glória. A palavra de Deus diz aqui: louvai no firmamento do seu poder. O céu é um símbolo, apresenta o poder de Deus, essa beleza e essa glória que só Deus poderia criar. Vocês lembram, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, eu vou ler aqui rapidinho, se vocês quiserem ler, leiam comigo, se não, apenas ouçam. Romanos capítulo 1, no versículo 20, vou ler o versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, meus irmãos, esse céu que nós vemos, e o céu no sentido da morada de Deus, mas aqui, esse céu que nós enxergamos, e toda a criação manifesta o poder de Deus. Louvai no firmamento do seu poder, um Deus todo-poderoso, um Deus que é louvado no seu santuário, e um Deus que é louvado no céu, e um Deus que é louvado nas suas criaturas celestiais, os anjos. Observe que aqui então, meus irmãos, na terra e no céu, louvai o Senhor no santuário, louvai no firmamento do seu poder. Onde se deve louvar? Conclusão: na terra e no céu.
Em todos os locais se louve ao Senhor, no seu santuário, e louvai no firmamento do seu poder. Todo lugar, em todo lugar, se louve ao Senhor, que é o ensino, na verdade, de todo o Salmo 148, que toda a criação, em todo lugar, deve louvar o Senhor. A segunda parte, meus irmãos, do Salmo está no versículo 2, que trata da questão por que louvar o Senhor. E no versículo 2 nós temos: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Está aqui o motivo de nós louvarmos ao Senhor. O motivo é por causa dos seus atos poderosos, o motivo é por causa da excelência da sua grandeza. O motivo, portanto, é pelo que Ele faz, pelas suas obras, e o motivo, meus irmãos, é pelo que Ele é. Ele é um Deus excelente, de excelência e grandeza. Por causa da excelência da sua grandeza, só Ele é Deus, só Ele possui excelência, conforme a excelência dessa grandeza dele. Só Ele possui isso, só Ele é Deus assim. E nós o conhecemos pela sua palavra, e nós o conhecemos pelas suas obras. Daqui vem a importância, meus irmãos, de nós pensarmos de que nós devemos louvar esse Deus conforme Ele é, conforme o que Ele faz. Isso aponta para um louvor de acordo com a realidade de quem Deus é. E um louvor que é dado a quem merece o louvor. Ele, meus irmãos, somente Ele opera atos poderosos. Somente Ele possui excelência na sua grandeza. Somente Ele, conclusão, é Deus. Portanto, meus irmãos, aqui está o absurdo de nós louvarmos, o que Paulo vai apontar lá no capítulo 1, que eu acabei de ler com vocês, de Romanos, quando ele vai dizer o absurdo dos absurdos. O que é? Que em vez de louvar o Criador, se louva a criatura. Todo pecado, no final das contas, ele é adoração, só que não a Deus, a criatura. O homem louva a si mesmo, o homem louva a sua mulher, ou ao seu marido, a mulher, ou seus filhos, ou a sua casa, as suas propriedades, a sua inteligência, a sua ciência, o seu poder, enfim. O homem louva as coisas que estão aí, que Deus deu a eles como dádivas, não para que eles adorassem, mas para que eles usufruíssem e adorassem a Deus por sua bondade. Mas os homens, então, em vez de atribuírem todo louvor a esse que é o único digno de louvor, eles atribuem à criatura. E aqui está a loucura, porque nenhuma criatura é Deus, é criatura. Nenhuma criatura possui atos poderosos, mas Ele fez atos poderosos. Só Ele. Quais são os 3 atos? Estou falando bastante isso nas últimas exposições, inclusive na nossa classe de membresia, os irmãos estão frequentando. Ele é o Criador, Ele é o provedor, Ele é o Redentor. Em todas essas obras são atos de poder, atos poderosos. Só Deus podia criar o mundo. Nós vimos ontem aqui na doutrina da criação, criar do nada. Não tinha nada, só tinha Ele. E Ele com a palavra criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele cria com seu poder. Salmo 104, ele sustenta toda a criação. Ele domina tudo, alimenta tudo, organiza tudo, é soberano sobre tudo, está dirigindo cada poeira, cada menor partícula do universo, como as grandes estrelas. E os poderosos seres espirituais, todos eles dependem de Deus. Senhor, vem a vida, vem a existência, nele nós existimos, nos movemos. Ele é o poderoso que nos sustenta. Todos os dias eu abro meus olhos por causa dele. Ele, em seus atos poderosos, que sustenta o sol, a lua, as estrelas e todas as coisas. Só ele tem poder para isso. E só ele, meus irmãos, poderia nos salvar.
Só ele pôde dizer para Lázaro, 4 dias morto, que é o símbolo da nossa situação. Nós, como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mortos, apodrecidos, destinados à ira, à condenação, abomináveis aos olhos santos dele que é santíssimo, e tudo o que nós tínhamos era apenas a terrível expectativa do inferno. Mas ele com uma palavra diz: Lázaro, vem para fora, poder, e Lázaro ressuscita. Ele, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós devemos meditar muito nesse Deus, nas suas obras poderosas, todos os dias. Olhar para o firmamento e dizer: só um Deus poderoso pode criar isso. Olhar para a nossa vida. Quantos anos nós temos? Quantos anos vocês têm? 20, 30, 40, 50, 60? Ele tem me sustentado até aqui. Olhar para todas as coisas e dizer: o Senhor sustenta tudo. Olhar para a própria morte e dizer assim, como diz o Salmo 104, quando ele tira o fôlego, tudo morre, porque dele vem a vida. Mas principalmente olhar para a nossa alma e dizer: o Senhor me salvou. Eu estava morto, como Paulo diz em Efésios 2, em delitos e pecados, mas ele me ressuscitou. Ele enviou o Filho de Deus para morrer por mim numa cruz e para me salvar. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Todos esses atos e a palavra que o Senhor tem nos enviado mostra que ele possui a excelência de grandeza. Conforme a excelência da sua grandeza, só ele é Deus. Por isso que devemos louvar só ele. Porque ele agiu poderosamente. E ele é Deus de excelente grandeza. Agora, meus irmãos, com que louvar? Com que eu posso louvar esse Deus tão grande, tão glorioso, tão poderoso, único Deus verdadeiro? A resposta é, como diz um certo comentarista: com tudo que eu tiver. O salmista aqui apresenta os vários instrumentos musicais, e todos os instrumentos musicais aqui, nós fomos fazer uma certa comparação com o que acontece no Antigo Testamento. Esses instrumentos foram usados em várias ocasiões, e portanto expressa, irmãos, que nós devemos louvar a Deus em todas as ocasiões e com tudo que tivermos. Portanto, ele diz assim: louvai-o com som, verso 3, de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumento de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Vários tipos de instrumento devem ser usados para louvar o Senhor, mostrando que eu devo louvar o Senhor com tudo e em todas as ocasiões, porque esses instrumentos foram usados quando Miriam dançou, e detalhe, não é para dançar no culto, né? Aqui não tem dança ordenada no ambiente do culto, mas aqui, quando aparece danças no Antigo Testamento, era uma espécie de dança sagrada em ocasiões de grande livramento, mas no culto mesmo não tinha dança, e no Novo Testamento então não tem dança. Então não como diz, apoio para ninguém fazer grupo de dança na igreja e dizer que a Bíblia recomenda dança no culto, porque isso não é verdade. Mas havia ali, e teve momentos ali de danças, sim. Davi dançou, Miriam dançou. Não eram danças profanas ou sensuais, mas de adoração, de louvor, e tudo expressando alegria. Mas o ponto aqui, meus irmãos, eles louvaram. E por que louvaram? Aí nós vamos lembrar. Eles louvaram com tudo que tinham, em várias ocasiões. Na verdade, expressando que em todas as ocasiões devemos louvar o Senhor e temos motivo de louvar. E tudo isso aqui, quando é que você pega a trombeta, o saltério, a harpa, o tamborim, dança, instrumento de cordas, órgãos, símbolos? Quando você está alegre, né? Você faz aquilo, ou em algumas ocasiões,
meus irmãos ali, em todas as ocasiões, na verdade, estão apontando para Deus, para a satisfação em Deus, para a alegria em Deus. Então, com tudo que tiver, em todas as ocasiões, e com grande alegria, e com grande satisfação, porque é uma espécie de, podemos dizer assim, festa sagrada, alegria sagrada. O culto é alegria, o culto é sério, solene, mas não é triste, não é desanimado, não é cabisbaixo. É um culto em alegria, é uma alegria santa, não é uma alegria profana, não é uma alegria dos beberrões, não é uma alegria dos que escarnecem, que riem do que não tem que se rir. É uma alegria santa, mas é uma alegria verdadeira, porque é alegria no Senhor, é alegria, meus irmãos, por esse Deus. Por que alegria? Aí conecta com o versículo 2, por causa dos seus atos poderosos, por causa da excelência da sua grandeza. Vamos pensar no Êxodo, e vamos pensar na abertura do Mar Vermelho, como Deus livrou o seu povo, e como Deus destruiu os egípcios. Vocês já pensaram ali? Um ato poderoso de Deus, um ato glorioso de Deus, que mostrou a excelência da sua grandeza. Aí teve dança, teve alegria, teve festa, teve louvor. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor fez um ato poderoso e mostrou a excelência da sua grandeza. Então, quem Deus é, nos levará à tristeza. Sabe por que você fica triste? Sabe por que nós ficamos tristes? Porque nós paramos de pensar na grandeza do Senhor. Vou mostrar para vocês com um verso bíblico. Eu já até preguei isso aqui uma vez e a gente está pregando de novo João, né? Abre comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 15. No versículo 5, desculpa, não, capítulo 16, perdão, capítulo 16 de João, versículo 5. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Ele diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. Mas perceba que Jesus está aqui dando uma repreensão. Eu vou para aquele que me enviou. Para onde Jesus está voltando? Para o Pai. O que Jesus fala no capítulo 17? Da glória do Pai. Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é cheio de glória. Mas os discípulos, nenhum deles perguntava para Jesus. É isso que Jesus está dizendo no versículo 6, versículo 5. Nenhum de vós me pergunta para onde vais. Nenhum de vós pergunta sobre o Pai. Nenhum de vós pergunta sobre essa glória para onde eu vou. Antes, porque vos tenho dito isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Os discípulos, eles só estavam pensando que Jesus ia partir. Mas eles não estavam pensando para Jesus, para onde Jesus estava indo. Se eles perguntassem, se eles meditassem mais, para onde ele estava indo, para a glória do Pai, eles não ficariam tão tristes. Mas eles estavam tristes porque eles só pensavam na partida de Jesus. É por isso, irmãos, que nós vamos ficando tristes, porque nós vamos pensando nos problemas aqui da vida. Irmãos, o mundo é mau. O mundo é mau, é um mundo de morte, de dor, de sofrimento, de pandemia, de Covid. Mas Deus é glorioso e nós estamos indo para Ele. Isso aqui um dia vai acabar e nós temos que ir pacificando o nosso coração. Lembra que Jesus diz lá no capítulo 14 que nós já estudamos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós temos que meditar muito mais nesse Deus. Quando você estiver triste, fale com a sua alma como salmista: porque estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus. Comece a meditar em quem Deus é, no que Deus fez já na sua vida, que Ele te salvou,
que Ele primeiro te deu vida, né? Porque Ele te criou, Ele te sustentou até aqui. E Ele fez mais importante que isso, Ele te salvou, Ele te fez filho e filha de Deus. E aí, meu irmão, você vai ter motivo para dançar, para pular de alegria, para cantar, para louvar ao Senhor, para engrandecer ao seu nome santo. Então, meus irmãos, contudo, e em todas as ocasiões. Agora, por último, quem deve louvar é o assunto do verso 6, que encerra esse salmo pequenino e tão rico. Ele diz assim: quem deve louvar? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E ele encerra como ele começou. Ele começa: louvai ao Senhor, e ele encerra: louvai ao Senhor. Porque esse é o mandamento, essa é a exortação, essa é a vida verdadeira. Nós fomos criados para Ele, só Ele é Deus. E quem deve louvar? Tudo quanto respira, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Os animais e os homens. Mas na verdade isso se expande mais, porque se nós formos pegar o Salmo 148, mesmo os seres que não têm fôlego, né? Quando diz aqui tudo que tem fôlego, é claro que está pensando nos que respiram. Portanto, todos os seres que respiram, todos os seres aqui que o fôlego vem de Deus. De onde vem o fôlego? De onde vem a respiração? De onde vem a vida? De Deus. Então, não há motivo para um ser deixar de louvar a Deus. Mas isso vai ainda mais para além dos que têm fôlego. Mesmo os seres inanimados, como nós vimos aqui no Salmo 148, porque diz a palavra de Deus no versículo 8: fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, todos os seres, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. E o Salmo 148 também diz: os anjos, versículo 2, louvai ao Senhor todos os seus exércitos. Não tem um ser que não deve louvar a Deus. Em suma, toda a criação louve ao Senhor. Só que o nosso louvor é diferente, né, irmãos? Os seres irracionais, os animais irracionais, eles louvam a Deus. Só que eles não têm consciência. Mas nós temos consciência. Aquilo que eu falei para vocês na exposição do Salmo 148. O nosso louvor é um louvor inteligente. É um louvor que vem de acordo com... Nós raciocinamos, nós aprendemos os atos de Deus, nós aprendemos a conhecer a grandeza do seu poder, a excelência da sua grandeza, e nós então louvamos ao Senhor. Meus irmãos, eu creio que vocês concordam comigo que o Espírito Santo, evidentemente, Ele que é sábio, Ele que é sabedoria, Ele colocou aqui este salmo para nos ensinar. Os últimos salmos para nos ensinar que a nossa tarefa principal é louvar a Deus, mas que aqui o louvor ele é abrangente em todos os sentidos. Porque de onde se deve louvar? Resposta: de todos os lugares, céu e terra deve louvar a Deus. Por que louvar? Porque só Ele é Deus, porque só Ele tem atos poderosos e Ele tem excelente grandeza. Com que louvar? Com tudo, em todas as ocasiões. E quem deve louvar? Todos. Então, onde louvar? De todo lugar. Por que louvar? Porque Ele é Deus. Com que louvar? Com tudo. Quem deve louvar? Todos. Percebe? Então, isso vai se cumprir? Vai se cumprir quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, todo o universo louvará o Senhor. E até os pecadores louvarão a Deus, porque no sentido de que Deus vai colocar sobre ele a sua justiça, e isso será para o seu louvor. Então o louvor dele vai ser pleno. Ele vai ser louvado na sua glória e na salvação do seu povo, no estabelecimento do seu reino e na vitória sobre os seus inimigos, em justiça. Vitória sobre o diabo, sobre os anjos rebeldes, sobre os homens ímpios que seguiram Satanás. Em todos os sentidos, o Senhor será louvado, será engrandecido. Vamos pensar em algumas lições aqui, irmãos, desse salmo para a nossa vida nesta manhã. Gostaria de sugerir aos irmãos alguns pensamentos para a nossa reflexão. Primeira lição: louvemos de coração e
orando para que o louvor se expanda. Qual é a primeira lição que eu gostaria de sugerir aos irmãos aqui por este salmo? Este salmo diz que nós devemos louvar o Senhor de coração. Sim, porque apesar de não falar de coração, mas fala do seu santuário, que eu disse para os irmãos, aponta para a igreja. E o Espírito Santo habita em nosso coração. Então o nosso louvor deve ser por amor, amando a Deus de coração e louvando a Ele de todo o coração. E com oração, meus irmãos, nós devemos orar para a expansão do reino, para a salvação dos homens, para que muitos se juntem a nós para louvar a Deus, orar pela salvação do nosso próximo e proclamar o Evangelho e viver de tal forma. Lembra que Jesus diz lá em Mateus 5, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, em outras palavras, sendo luz, sendo sal deste mundo, sendo cristão na prática, no trabalho, fazendo um bom trabalho, sendo um familiar, exercendo seu papel familiar, exercendo seu papel, sendo um bom vizinho, sendo, enfim, uma pessoa, um bom cidadão do país, sendo sal, sendo luz, vivendo o Evangelho, proclamando o Evangelho e vivendo de acordo com o Evangelho e orando para que esse louvor se expanda. Irmãos, o nosso desejo deve ser esse, deve ser que toda a terra e todo o universo e todos os homens louvem ao Senhor. Esse tem que ser o nosso anelo. Mais do que alcançar coisas, nós devemos desejar que o nosso Deus, o nosso amado Deus, Ele seja glorificado. E vai acontecer isso no final dos tempos. Nós devemos trabalhar por isso. Nós estamos aqui para isso, para que Deus, o reino de Deus se expanda, para que a glória dele cubra a terra. Então devemos viver desse modo e orar assim. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos que meditar. Vocês lembram como o Salmo 1 começa? Muitos expositores colocam assim, o Salmo 1 é a introdução de todo o Salmo. E o que o Salmo 1 diz? Vamos dar uma olhadinha lá? Qual é a recomendação primordial do Salmo que começa os Salmos, que introduz os Salmos? Ele diz, meus irmãos, que a diferença primordial entre o ímpio e o justo é que o ímpio escarnece, mas o justo medita. Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, meditar na lei de Deus é meditar em Deus, porque Deus se revela na sua palavra. Meditar na lei de Deus, juntando o Salmo 1 com o Salmo 150, o primeiro com o último, meditar na lei de Deus é meditar nos seus atos poderosos. Meditar na lei de Deus é meditar na criação, é meditar na providência, é meditar na redenção, é meditar nos seus atos poderosos. E, portanto, é meditar na excelência da sua grandeza. Irmãos, precisamos meditar muito em Deus. Quanto mais você pensar coisas pecaminosas, quanto mais você meditar no seu próprio pecado e se deixar levar por pensamentos pecaminosos, por ira, por raiva, por murmuração, por todas essas coisas, o seu louvor vai morrendo. Mas o louvor está, todos os salmos ensinam isso, desde o Salmo 1, todos os salmos apontam para isso. Nós temos que meditar nesse Deus. Conheça o seu Deus, ore a Ele e diga: Senhor, eu quero te conhecer, eu não quero ser só aquele crente que vai na igreja, que vai lá, frequenta o culto, e às vezes também não vai, e fica assim nessa indolência, e não conhece a Deus, não ama a Deus, não se deleita em Deus, vive aquela vida religiosa. Não, irmãos. O nosso cristianismo tem que ser vigoroso, tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser deleitoso, tem que ser alegre. E essa alegria é na medida que nós pensamos. Você percebe que tem alegria aqui. Medite no seu Deus. Você ama Ele? Então medite nele. Tire um tempo diário para ler a sua lei. E medite na sua lei de dia e de noite. Quer dizer que você vai ficar lendo a Bíblia todo dia, mas tudo que você faz é sempre meditando. O que isso... Como eu posso fazer isso de maneira a glorificar este Deus? E aplicando a palavra, e guarde o dia do Senhor. Busque, mais do que tudo, mais do que o pão, o conhecimento de Deus. E aí você vai então louvá-lo pelos seus atos
e pelo que Ele é. Você não louva um Deus desconhecido. Conheça o seu Deus cada vez mais, para que você possa, conhecendo, amá-lo e se alegrar nele e louvá-lo. O terceiro conselho, meus irmãos, louvemos em toda ocasião. Os hinos, os instrumentos musicais aqui destacados, como eu disse, apontam para várias ocasiões, e são vários instrumentos, de percussão, de corda e assim por diante. Então, louvemos a Ele em todas as ocasiões, de todas as formas dignas, justas, né? Não podemos louvar Ele de uma maneira que profana, mas em todos os, vamos dizer assim, os apropriados meios de nós louvarmos a Deus. Isso significa, irmãos, louva Ele na sua família, tratando bem o seu familiar, amando as pessoas, servindo a sua família, seus vizinhos, no seu trabalho, seus irmãos da igreja. Louve a Ele em todas as ocasiões, viva para a sua glória, viva de maneira que todos possam olhar. Vou voltar lá para Mateus 5, e possam ver as suas obras e louvar a Deus dos céus. Peça graça para que você não envergonhe o nome dEle por ações más, por palavras inapropriadas. Quando eu falo isso, eu sempre penso na internet, porque a internet hoje está tão triste, tão cheia de raiva, de ódio, e a gente vê tantos cristãos professos envergonhando a sua profissão de fé na internet. Que o Senhor nos dê, meus irmãos, graça para que nós possamos louvá-lo a Ele em todas as ocasiões, de todas as formas. E finalmente, meus irmãos, vejamos o seu louvor em tudo e nos unamos a este louvor. Eu queria dizer que o versículo 6, quando ele diz assim, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, aquele pássaro que canta perto da sua casa, aquele animalzinho que passa perto de você ali e que se alimenta, mesmo aqueles que a gente não acha muito bonito, né? Mas todos têm fôlego e todos louvam a Deus à sua maneira, com as suas características. Aquele animalzinho ali, ele mostra o poder, a sabedoria de Deus nele, porque Deus o fez assim. Deus o criou com aquelas características. Deus o adequou à natureza, aonde ele vive, ao ambiente onde ele vive. Deus organizou tudo isso. Tudo está louvando a Deus. Os seres inanimados também, o sol, a lua, as estrelas. Veja o louvor de Deus em todas as coisas e se una a esse louvor. Quando você viu hoje o sol pela manhã, quando você viu a luz do sol penetrar na sua janela hoje, o sol está como que te dizendo, olha, louva a Deus, porque eu estou louvando a Deus, esse ser inanimado, que claro, não de forma consciente, mas quando ele brilha, ele está brilhando para mostrar a glória do Deus que o fez tão poderoso, tão cheio de luz, porque foi aquele Deus que disse, haja luz, que disse, haja luminares. E tudo louva a Deus e nos convida para louvarmos a Deus. E mais, irmãos, no final o Apocalipse diz que o louvor será total, pleno e perfeito. Então, nós vivemos num mundo de Deus. Nós vivemos num mundo onde quem não louva a Deus vai para o inferno. E a maldade vai ser destruída. E só vai ficar um universo cheio de glória e de louvor a Deus. Então, portanto, que a minha vida, que a sua vida seja para o louvor e para a honra desse Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E essa é a mensagem do Salmo para nós, do último Salmo, que diz para nós nesta manhã, louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, tem misericórdia de nós.
que nós possamos, nesta manhã, nos dobrar diante da sua glória, diante da sua excelência, diante dos seus atos poderosos, e possamos, Senhor, com alegria, aumentar nossa alegria na medida que te conhecermos e vivermos uma vida de louvor ao Senhor. Oh Deus, Senhor nosso, que os meus irmãos, que as pessoas que vão ouvir depois a gravação, e que a nossa igreja local, todas as igrejas, todo o teu povo, possa, Senhor, cada vez mais viver em honra e glória ao teu nome, louvando ao Deus que faz atos poderosos, ao Deus de excelente grandeza. Louvado seja o teu nome, cada vez mais, hoje e sempre, em Cristo Jesus e na obra do teu Espírito Santo, no Senhor Jesus. Amém.